Caros amigos, que nesse momento compartilham conosco esse espaço virtual do Centro Espírita Augusto Silva. Estamos aqui com o objetivo de refletir, de estudar, de tentar entendermos um pouco mais das nossas vidas, das nossas expectativas e especialmente neste tema deste dia da esperança. Nós hoje falaremos desta palavra, que muitas pessoas associam com primavera, com uma vida nova. Na verdade, a nossa pergunta inicial seria essa: vale a pena ter esperança? Nós sabemos que nesses momentos que vivemos, nesses meses todos que temos andado com dificuldades para nos adaptar às situações atuais, muitas vezes nos questionamos: como anda a nossa esperança? O que podemos esperar de nossas vidas? O que esperamos para nós, para nossas famílias, para o nosso país, para o nosso planeta, para esse universo que habitamos? Pois é, na verdade estamos na primavera. Hoje, dia 30 de setembro, temos praticamente 10 dias da primavera que se iniciou, 8, 9 dias. E diante disso, nós sabemos que a esperança é a mola mestra que tem nos conduzido durante toda a vida. Quem vive tem esperança, porque vida é esperança. Mas, um pouco mais além, muitos associam esperança com fé, o que não é nosso objetivo neste momento, neste instante da nossa reflexão. Nós falaremos especificamente desta palavra, que pela sua origem, a etimologia dessa palavra, no latim é de, conhece, sperare, mas eles vão mais além. Alguns autores citam que a esperança envolve algo que você espera e que certamente terá êxito. Com isso, então, a esperança, ela implica em algo com ação. E quando pensamos em esperança com ação, aí a gente já chega na perseverança. Mas, por outro lado, esperança sem ação é pura expectativa. E a expectativa gera muita frustração. Então, nossa questão é: a gente tem que ter esperança. Será que estamos tendo esperança? Conseguimos perceber quantas pessoas têm esperança? Certamente que sim, porque a entonação da fala muda, o brilho existe no olhar. As pessoas têm vontade de compartilhar alguma coisa boa, alguma coisa que contagie aquele outro. A pessoa que cultiva a esperança, ela vê por si sozinha possibilidades novas, abre a sua mente, abre o seu coração, desarma o seu espírito, quer seja para efetivamente, simplesmente esperar, ou para receber um conselho, para ouvir alguém que virá conversar, para dar uma nova interpretação a alguma situação da vida. Na verdade, aquela pessoa que tem esperança, ela te olha com olhos que brilham. Já, por outro lado, aquele desesperançado é aquele com olhar opaco, com aquele olhar daquela figurinha triste, aquele que realmente pensa: não vale a pena, não irei por esse caminho. O tom da voz é baixo, é uma pessoa vitimizada, desalentada, é uma pessoa incerta, como se fosse uma charge que eu já tive a oportunidade de ver, de um passarinho preso na gaiola, com a portinha da gaiola aberta, e ele segurando na grade e olhando por um horizonte longe, sem saber que a porta da gaiola está atrás dele e aberta. Ou seja, a pessoa que tem esperança é a pessoa que protagoniza, ela não se vitimiza. Então, na verdade,
Nosso objetivo hoje é darmos continuidade ao estudo das cartas de Paulo aos Romanos. E especificamente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, o versículo 4, Emmanuel se baseou para escrever uma mensagem maravilhosa através da psicografia do Chico e que nos deixa muito confortáveis, nos deixa, assim, serenos diante de tudo o que ele diz. Esse versículo diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, com isso, Emmanuel começa na sua primeira frase dizendo o seguinte: a esperança é a luz dos cristãos. Nós somos cristãos, nós temos esperança, nós temos a nossa fé. Mas aí, fugindo um pouquinho desse parágrafo, a gente pode dizer que a esperança, ela também é a luz dos não cristãos. Porque hoje, e já há algum tempo, temos nos deparado com muitas pessoas ligadas à filosofia, ligadas a questões que não nos dizem respeito, mas que por algum motivo se dizem ateus, ou agnósticos, ou que não têm fé no Deus que nós cristãos acreditamos. E nem por isso essas pessoas deixam de ter esperança. Então, ela é uma luz na vida de todo mundo. Porque se conjecturarmos, a gente vai perceber que sem esperança a vida se extingue, porque nós não teríamos vontade de superar quaisquer que sejam os desafios difíceis da existência. Ou seja, nós não estaríamos brigando pela lei da sobrevivência. E aí, então, diante dessa situação, do momento que vivemos atualmente, momento este repleto de provas, de experiências difíceis, na verdade, para alguns, muito difíceis, e para outros, não tão difíceis, mas para todos, experiências novas, é muito oportuno que a gente resgate esse tema da esperança. Embora os dicionários tratem esperança e fé como sinônimos, como eu já disse anteriormente, os mentores espirituais, eles fazem clara distinção entre esses dois termos. Nós podemos encontrar, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo, um item dizendo que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Mas, como eu já disse anteriormente, nosso objetivo hoje é falar dessa luz que ilumina as nossas vidas, quer sejamos cristãos ou não. Vejam só, que sublimidade, que conforto que Emmanuel nos diz quando ele fala o seguinte: nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Ou seja, todos temos a capacidade de termos o pertencimento desse tesouro. Com isso, então, quando eu li esse parágrafo, eu me lembrei de uma canção que fala o seguinte: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós. Algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá esperança, onde Deus colocou. Uma poesia, né? Maravilhosa. E se a gente pensa nessa frase, nessa estrofe, nenhuma ideia vale uma vida, e pensarmos também que estamos no mês de setembro, no mês da esperança, e também no mês da valorização da vida, com esse setembro amarelo já encerrando, mas continuando sempre a cultivar a esperança, fica aqui o nosso recado de que realmente
há de haver esperança enquanto houver sol, onde Deus nos colocou. Porque esse é o respeito que nós devemos com a divindade. Que tenhamos esperança, sim, em dias melhores. Por quê? Porque nem todos, além de não terem condições de cultivar a fé, também podem oferecer, quando querem ou quando têm condições, o pão do corpo ou a lição espiritual. Porque realmente não é fácil. Existem pessoas nessa vida, nesse momento, então, que estão passando muita necessidade, muitas dificuldades, dificuldades materiais. E outros que, mesmo tendo o pão do corpo, de repente perderam a lição espiritual, perderam o pão do espírito. Mas ninguém nessa terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Porque a esperança é a possibilidade de um novo começo. Ela é a crença na possibilidade de novos e positivos resultados. Ela é um olhar atento ao presente e um olhar curioso sobre o amanhã. Olha que coisa mais linda isso, gente. E aí, então, quando pensamos que nos deparamos com essa lição maravilhosa da natureza, a cada estação se renovando, no verde novo, em folha, a gente vê que um traço saliente das almas que estão abertas às realizações humanas é a esperança, inclusive no campo da fé. Porque o ser que tem esperança, aquele indivíduo esperançoso, ele combate com destemor qualquer vírus. Seja o vírus da desesperança, seja o vírus do desespero, até esse vírus que estamos convivendo atualmente, né? Por quê? Porque ele está sempre pronto a derrubar qualquer ameaça que venha para lhe tirar do coração a esperança. E combatendo o vírus da desesperança, o vírus do desespero, esses que estão prontos a derrubar as almas menos avisadas, devagarinho, esse indivíduo esperançoso começa, mesmo que não queira, a cultivar uma fé de que dias melhores virão. Ou seja, na essência, a esperança, ela é atributo de almas que lutam e esperam sempre pelo melhor. Ela é o alento da vida. Não tem como falarmos o contrário. E ainda então, Emmanuel continua dizendo, a dor costuma agitar aqueles que se encontram. E aqui ele usa expressões dentro do Evangelho que realmente nos induzem a pensar na dificuldade que é viver sem esperança. Então, retomando, a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Então, neste momento, nós nos encontramos com a divindade que habita dentro de cada um de nós. Nós podemos até nos reportar aquele versículo que está no livro de Salmos, no capítulo 8, se não me engano, versículo 5, quando então está escrito o seguinte, porque Deus nos criou pouco menores do que os anjos, e de honras e glórias nos coroou. Então nós temos essa luz interior. Nós temos, mesmo que não queiramos, sempre aquele fiozinho de esperança. Por isso que a negação humana, apesar de declarar falências, de lavrar atestados de impossibilidade, de traçar inextricáveis labirintos, sempre vai lembrar que a esperança é a última que morre. Portanto, é perceptível que a esperança é o consolo das pessoas otimistas, daquelas que possuem uma visão positiva da vida, das pessoas que têm planejamento, metas e objetivos. E que é a coisa mais complexa do que você viver, só viver um
dia após o outro, sem pensar que você tem uma meta, que você tem um objetivo? Na verdade, a esperança, ela pode também ser considerada como uma espécie de energia, ou melhor ainda, uma energia superior, porque Emmanuel ainda diz, nessa lição que estamos estudando aqui hoje, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Isso para mim é pura primavera, gente. Isso para mim é vida brotando. Então não tem como nós pensarmos diferente do que não associarmos a esperança com o alento da vida, com a vida que se renova a cada estação, a cada momento. Olha só, e aí ele ainda diz o que nós acabamos de confirmar. A vida espera o dia, a flor espera o fruto, o verme espera o porvir para evoluir. E o homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Aqui a gente pode lembrar, nessa fala, daquela filosofia do estoicismo, porque os estoicos, se a gente der uma aprofundada, a gente vai ver que eles são um pouco contra a esperança. Eles dizem que a esperança, ela pode gerar uma utopia na vida das pessoas. Ela pode gerar uma sensação de irrealidade. Mas, na verdade, lendo um pouco sobre isso, quando eu estava preparando essa nossa reflexão, esse nosso estudo, eu achei muito interessante, porque uma das pessoas, de um dos artigos que eu li, apesar de defender veementemente o estoicismo, de dizer que a esperança não deve ser cultivada, porque senão ficaremos vivendo na ilusão, ficaremos vivendo uma utopia. No final ela diz assim, mas a esperança, ela é como uma pantufa quentinha num dia frio de inverno. Aquela onde você calça e os seus pés se acomodam, se aconchegam e descansa. É aquela que te dá o aconchego. Então vejam vocês, mesmo esses nossos irmãos que ainda dizem acreditar na coincidência, no acaso, que é irreal, que não é bom termos esperança, que não precisamos pensar que vamos cultivar a fé. Quem não gosta de aconchegar o seu pé numa pantufa quentinha num dia frio de inverno? Pois é, e Jesus, na condição do nosso mestre divino, ele sempre sabe que os seus aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, porque os erros são próprios da escola evolutiva que estamos vivendo. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. E é mesmo, gente. Porque quando a gente, então, entra aqui na pesquisa e começa a colocar em quantas situações do evangelho a gente encontra a palavra esperança, vocês não acreditam na quantidade. Desde o Antigo Testamento, dos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, até o Novo Testamento, transitando pelas cartas de Paulo, pelo Evangelho de João, pelos Salmos, então, nós temos cânticos sublimes do Evangelho do nosso Mestre Divino, nos incitando a ter esperança. Por quê? Porque ele conhece a cada um de nós profundamente, e ele sabe que cabe a ele nos incentivar a termos este olhar de que dias melhores virão. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo em cada um de nós, ela é sempre maior do que qualquer queda que tenhamos. Lembrando, então, de uma outra fala que eu achei interessante, daquele Cortella, ele faz uma analogia muito legal da esperança com a construção de um arranha-céus maravilhoso, todo espelhado.
Vejam vocês, como que será que começa a construção desse arranha-céus maravilhoso que a gente se depara, a gente olha, vê aquela coisa, aquela obra monumental? Um buraco muito grande, porque o alicerce vai ter que ser fincado na base de um buraco muito grande. Então, mesmo aquela criatura que pensa, eu não vou ter esperança, porque eu já estou no fundo do poço, eu já estou no buraco mais fundo que eu podia estar, se você faz analogia com um arranha-céu, quer um exemplo melhor do que esse? Porque aí vem essa estruturação com a base, com o alicerce, e vem o batistaca, que também é mais um pouco das quedas da gente apanhando, e por fim a estrutura vai ficando pronta. Então eu ouso dizer que, na verdade, para aquelas pessoas que não querem dizer que têm fé, que continue cultivando a esperança, porque a esperança é a base, ela é o alicerce, por onde a fé será cultivada. Para que a gente possa evitar essas quedas, nós que já estamos um pouquinho pensando que cultivamos a nossa fé, e não desanimarmos e pensar em perder, nem que seja a esperança, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter em nossas mentes a certeza de que temos uma trajetória traçada naquilo que nós precisamos e pretendemos alcançar. Para isso, a gente tem que agir com disciplina, com força de vontade, com coerência. Porque não adianta pensar que na vida a gente vai tomar atalhos. Não existem atalhos. Na verdade, existem, às vezes, caminhos até mais tortuosos. Mas esses caminhos tortuosos, muitas das vezes, podem nos dar força para que a gente possa, então, trilhar o caminho correto. Não tem como a gente enveredar por atalhos em se tratando em coisas da alma que quer evoluir. E quais seriam, então, os pilares, as bengalas, os suportes que nos conduziriam para que a gente possa não perder a força da esperança? O hábito do estudo do Evangelho, as leituras edificantes, a oração em primeiro lugar, meditações, trabalho constante no bem, fugirmos a qualquer facilidade aparente, porque, na verdade, vamos convir aqui entre nós, facilidade e avanço espiritual, eu acho que são coisas incompatíveis. Se analisarmos o Evangelho, se acompanharmos tudo que nós já vimos na vida, não tem economia de suor, gente. Não tem como, sem esforço próprio, autodeterminação, desenvolvimento de paciência e de caridade, a gente conseguir evoluir, que é o nosso objetivo. Então, que nós possamos usar as pedras dos caminhos em nossas vidas como se fossem escoras para os nossos pés. E aí, então, se a gente pensar um pouquinho mais além, para nós que somos simpatizantes ou espíritas, praticantes ou simpatizantes da doutrina, não sei, todos que nos ouvem aqui nessa reflexão que está indo ao ar pelo YouTube, mas nós podemos dizer para todos, nós espíritas somos essencialmente pessoas esperançosas. Por quê? Porque a virtude da esperança, ela sugere um despertamento, um alento. E a gente cultiva alguns itens, como praticantes do espiritismo, que não tem como não sermos pessoas esperançosas. Por exemplo, a imortalidade da alma. A confiança de que nós não perdemos os nossos entes amados, aqueles que simplesmente mudaram de plano. A certeza de que o amanhã será melhor do que hoje. A compreensão de que um dia atingiremos a perfeição. A confiança de que, por mais dolorosa que seja a nossa atual encarnação, os momentos vividos, isso tudo é passageiro. Tudo vai passar. E nós precisamos dessa experiência para avançar. E, por fim, a convicção de que não estamos sozinhos e que retornaremos à nossa pátria espiritual em melhores condições do que estamos hoje. Ou seja, subimos um degrauzinho. Então, se a gente pensar que nós somos agraciados
com tudo isso, para que nós sejamos seres esperançosos, como se já não bastasse, nós temos um evento muito interessante. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, Emmanuel, através da mediunidade de Chico, houve por bem lançar um livro intitulado Livro da Esperança. E no prefácio desse livro, ele faz analogias maravilhosas com o quanto o nosso mestre nos acolhe e tem esperança em nós. Então, eu peço licença para ler 2 parágrafos pequenos, onde ele fala: nosso mestre abnegado repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. O orientador, ele dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Amigo, compreende as nossas faltas e incorreções sem privar-nos do auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos e multiplicando as alegrias das horas sem nuvens, e enxugando as lágrimas nossas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Peregrinos da evolução que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos, que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão da consolação e do ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da boa nova, de espírito renovado e coração sincero. Então, meus queridos amigos, com isso a gente tem que se sentir feliz e venturoso. E já caminhando para o final dessa nossa reflexão, eu gostaria de fazer só mais uma pequena observação sobre essa questão da esperança. Que nós não tiremos a esperança de ninguém, porque nada sabemos em relação ao futuro. Temos, inclusive, um episódio muito interessante, relatado por Humberto de Campos na obra Boa Nova, que, na verdade, é o mais profundo hino de esperança legado à humanidade, quando ele se refere ao Sermão do Monte. E, resumidamente, Humberto de Campos retrata um episódio de Levi, também conhecido como o apóstolo Mateus, quando, então, foi visitado em sua confortável residência no início do apostolado. Vieram, então, um grupo de necessitados, muito necessitados, querendo entender melhor o Evangelho, para trabalharem com mais acerto na observação dos ensinamentos do Cristo. Ao que, então, foram recebidos com muita estranheza pelo apóstolo, que conhecia cada um deles, e lhes disse friamente: mas o que poderão vocês realizar na obra do Cristo? E aí ele se refere a cada um. O que poderás realizar você, Lisandro, que é um aleijado? E tu, Áquila? Você não foi abandonado pela sua própria família no peso de sérias acusações? E você, Pafos, como edificarias alguma coisa com tais grandes aflições? E aí, então, Humberto de Campos esclarece que essas almas sofridas se entreolharam-se cabisbaixos, humilhados, e começaram a reconhecer que tinham realmente suas deficiências, grandes, na verdade. Mas a palavra rude do Levi, Mateus, além de os despertar um pouco mais, lhes trouxe uma dor terrível no fundo da sua alma, porque eles foram até ele embalados pelas palavras carinhosas de Jesus, e sabendo que Jesus ia chegar, eles queriam estar aptos a acompanhar o mestre. Decorrido algum tempo, Jesus, então, acompanhado de André, adentrou a casa de Levi. E ele, puerilmente, relatou, pensando que tinha feito melhor. Jesus, nunca perdendo a oportunidade de ensinar, falou-lhe brandamente: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo.
Se o nosso evangelho é boa nova, como ele não há de ser a mensagem divina para esses nossos irmãos tristes, deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas infelizes ouvem muito mais alto a voz de Deus. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? E todos se entreolharam e conta Humberto de Campos que a partir daí foram para o sermão das bem-aventuranças, aquela coisa maravilhosa que nós conhecemos. E aí então, Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados todos aqueles que precisam de consolo. Ou seja, meus queridos amigos, não tenhamos a afronta de tirar a esperança de ninguém. E, principalmente, não nos percamos em lamentações, porque todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: o vinde a mim, todos que andais aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aceitai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que nós tenhamos, então, em nossos corações, em nosso espírito, a certeza de que precisamos, devemos cultivar cada vez mais a força da esperança, porque ela é que nos arrastará em dias difíceis ou iluminará os nossos caminhos quando os dias não forem assim tão difíceis. Que possamos nos levantar, que possamos prosseguir, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Porque a esperança é uma luz que não se apaga jamais. Que Jesus, então, possa continuar sendo o sol em nossas vidas, fazendo brilhar as nossas luzes em todos os instantes. Muito obrigada, queridos amigos, que nos ouvem neste momento de reflexão.